E se eu te dissesse que a sua vida pode mudar radicalmente em apenas 72 horas? 3 dias? Não. 3 meses? Não. 1 ano? 3 dias. Parece impossível, não parece? Mas é exatamente aí que começa o problema. Você foi ensinado a acreditar que transformação exige tempo infinito. Pilhas de livros de autoajuda, um coach milagroso ou algum acontecimento misterioso no futuro mentiram para você. A verdade é simples e brutal. O que te prende não é falta de conhecimento, é excesso de desculpas. Você não precisa de mais uma teoria, precisa de um compromisso real. E eu sei disso porque vivi na pele. Depois de anos me sabotando, esperando pelo momento certo, percebi algo chocante. Eu não estava preso. Eu simplesmente não estava me movendo. Quando finalmente decidi agir de verdade, em apenas 3 dias, comecei a enxergar clareza, onde antes só havia caos. Foi como acordar de um coma mental. A vida que você quer já está ao seu alcance, mas ela só aparece quando você para de adiar e começa a encarar. A pergunta que muda tudo é: você está pronto para parar de ser o seu próprio inimigo? Porque aqui vai uma verdade dura. A maioria das pessoas vai morrer esperando o momento ideal para mudar. Mas e se exatamente esse momento, agora, for o momento ideal? 3 dias. Esse é o intervalo entre continuar vivendo no piloto automático ou iniciar uma jornada capaz de virar a sua vida de cabeça para baixo. E o primeiro passo começa agora. Hábito 1. Defina prioridades diárias e cumpra. Acordar sem um plano claro é como entrar em uma floresta sem bússola. Você até se move, mas não chega a lugar nenhum. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Acordam, pegam o celular, respondem mensagens, checam e-mails e pronto. Passam o dia presas em um ciclo de respostas, lidando com urgências alheias, sem tocar no que realmente importa. No fim do dia, estão exaustas, mas o que realizaram de verdade? Nada que movesse a vida para frente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu acreditava que estava sendo produtivo, resolvendo problemas, mas quando olhava para meus maiores objetivos, eles continuavam parados. Era como correr em uma esteira. Muito esforço, zero progresso. Tudo mudou quando adotei uma regra simples. 3 prioridades inegociáveis por dia. 3 ações que, se concluídas, já faziam o dia valer a pena. No começo foi difícil. Eu me distraía, caía em velhos hábitos, abria redes sociais no meio da tarefa, mas com o tempo algo extraordinário aconteceu. Eu tinha mais tempo, menos ansiedade e resultados reais. Essa prática te força a sair do piloto automático. Em vez de reagir ao que o mundo joga em você, você passa a comandar o seu dia, e isso muda tudo. Como aplicar? Todas as noites, ou logo ao acordar, escreva as 3 coisas mais importantes que você precisa realizar no dia. Não tarefas aleatórias, mas ações que te aproximam da vida que você quer. Comece o dia pela prioridade número 1. Sem celular, sem e-mails, sem distrações. Conclua essa tarefa antes de qualquer outra coisa. A sensação de terminar algo importante logo cedo transforma completamente o seu estado mental. As pessoas confundem ocupação com progresso. Estar ocupado é fácil, basta se encher de tarefas. Mas isso só leva ao cansaço, não ao crescimento. Quando você escolhe suas batalhas diárias com consciência, elimina o ruído e começa a avançar de verdade. Com o tempo, esse hábito transforma a sua mente. Você aprende a dizer não ao irrelevante, aprende a valorizar o seu foco como um recurso sagrado. Cada pequena vitória diária se acumula, gerando um senso de controle que poucos conhecem. Você deixa de ser levado pela vida e começa a conduzi-la. Definir prioridades diárias não é apenas uma técnica de produtividade, é um compromisso com o seu propósito.
É dizer, hoje eu escolho viver com intenção. Isso afasta distrações, fortalece sua disciplina e, acima de tudo, acelera o seu progresso. E a grande pergunta é: quantos dias da sua vida você ainda vai desperdiçar apenas reagindo? Você quer jogar o jogo de verdade ou apenas parecer ocupado? Porque a diferença entre uma vida medíocre e uma vida extraordinária está exatamente aqui, em o que você decide priorizar quando o dia começa. Hábito 2. Comece o dia com um ritual de clareza. A forma como você inicia o dia determina como o dia inteiro vai se desenrolar. A maioria desperta no caos, pega o celular ainda na cama, é bombardeada por notificações, mergulha em um turbilhão de informações e já começa o dia reagindo. Mas os verdadeiros transformadores fazem diferente. Eles começam o dia cultivando clareza. Para mim, esse ritual é simples e poderoso. Acordo, tomo um copo d'água, faço respirações profundas, coloco meus pés firmes no chão e me pergunto: qual é a intenção do meu dia? Não é sobre produtividade frenética, é sobre alinhamento. É sobre direcionar a energia para aquilo que realmente importa. Às vezes, esse ritual dura 5 minutos, outras vezes dura 15, mas não importa o tempo, o efeito é sempre o mesmo: foco, calma e direção. Quando você cria esse espaço silencioso antes do mundo te invadir, você assume o comando da sua mente. E quem controla a própria mente, controla a própria vida. Começar o dia com clareza não é luxo, é a diferença entre ser arrastado pelos problemas ou navegar com firmeza por cima deles. Hábito 3. Troque tempo de tela por leitura intencional. Vivemos em uma era em que milhões de vozes competem pela sua atenção. Redes sociais, notícias, notificações, tudo foi desenhado para sequestrar sua mente. E a verdade é dura: se você não protege sua atenção, alguém vai controlá-la por você. Eu aprendi isso do pior jeito. Passava horas no celular acreditando que estava relaxando, mas na verdade estava drenando energia e alimentando ansiedade. Era como comer fast food mental. Parecia inofensivo, mas me deixava mais fraco a cada dia. Foi quando estabeleci uma troca radical. Para cada 15 minutos que eu gastaria no celular, eu dedicaria à leitura de algo que expandisse minha visão de mundo. No começo foi desconfortável. A mente buscava a dopamina rápida da tela. Mas à medida que insisti, algo incrível aconteceu. Minha mente ficou mais afiada, minhas ideias mais profundas, minha capacidade de refletir e agir aumentou. A leitura não é apenas absorver informações. É treinar a mente para sustentar a atenção, construir raciocínio e enxergar além do óbvio. Cada página lida é um investimento em clareza mental. Hoje percebo que essa troca simples foi uma das decisões mais transformadoras que já tomei. Enquanto o mundo se perde em distrações, você pode se tornar alguém que cresce em silêncio, acumulando sabedoria real. Então pergunte a si mesmo: quantas horas da sua vida você ainda vai entregar para uma tela que nada te devolve? E quanto mais forte você se tornaria se a cada dia substituísse parte disso por conhecimento que te faz avançar. Hábito 4. Domine a arte da disciplina silenciosa. Muita gente acredita que disciplina é sobre força bruta, sobre viver como um soldado inflexível. Mas, na verdade, disciplina verdadeira é silenciosa, discreta, quase invisível. Não é sobre postar nas redes sociais que você está grinding ou mostrar ao mundo sua rotina. É sobre cumprir compromissos consigo mesmo quando ninguém está olhando. Para mim, disciplina se tornou menos sobre querer e mais sobre decidir. Se eu digo que vou treinar, eu treino. Se eu digo que vou escrever, eu escrevo.
Se eu digo que vou dormir cedo, eu simplesmente desligo tudo e descanso. Não é fácil. O cérebro sempre busca o caminho do prazer imediato, a fuga confortável, mas é justamente nesses momentos que você tem a chance de se tornar diferente. Eu aprendi que disciplina não é sobre fazer grandes coisas de uma vez. É sobre pequenos atos repetidos até que sua mente entenda: esse é o meu padrão, esse é o meu estilo de vida. A cada dia que você honra esses pequenos acordos, você constrói respeito próprio. E respeito próprio é a base de qualquer transformação duradoura. Hábito 5. Reaprenda a ficar confortável no silêncio. Vivemos em um mundo barulhento. Música constante, notificações incessantes, vídeos sem fim, conversas vazias. O silêncio se tornou quase insuportável para a maioria. Mas o silêncio é um dos maiores professores da vida. É nele que você consegue ouvir sua própria mente sem distrações. É nele que você percebe padrões de pensamento que nunca notou. É nele que nasce a clareza. No começo, sentar em silêncio era desconfortável para mim. A mente gritava, pedia estímulos, buscava qualquer coisa para se ocupar. Mas quanto mais eu praticava, mais entendia. O silêncio não é vazio. O silêncio é cheio de respostas. Hoje, todo dia eu me permito pelo menos alguns minutos de quietude absoluta. Sem celular, sem música, sem voz, apenas eu, minha respiração e o presente. E nesse espaço, percebo que a vida não precisa ser corrida o tempo todo. As melhores ideias que já tive nasceram nesse silêncio. As decisões mais importantes da minha vida começaram em momentos assim. Então, se você quer se tornar irreconhecível em 30 dias, aprenda a não fugir do silêncio, porque quem domina o silêncio domina a si mesmo. Hábito 6. Mova o corpo como um templo, não como uma prisão. Muitos enxergam exercício como punição. Eu comi demais, então preciso treinar. Preciso malhar para caber em determinada roupa. Essa mentalidade envenena a relação com o próprio corpo. O corpo não deve ser visto como uma prisão que precisa ser moldada à força. Ele é o veículo da sua mente, é o templo que sustenta sua jornada. Quando você muda essa perspectiva, o exercício deixa de ser obrigação e se torna celebração. Você se move não porque odeia o corpo que tem, mas porque honra o corpo que te carrega. Pode ser uma corrida leve, pode ser musculação, pode ser yoga. O que importa é a intenção. Movimentar-se para fortalecer, para liberar energia estagnada, para alinhar corpo e espírito. Quando trato meu corpo com respeito, percebo que minha mente também fica mais clara. E quando negligencio isso, sinto de imediato o peso da estagnação. Mover o corpo diariamente é um lembrete silencioso de que ainda estou vivo. E viver plenamente exige presença no corpo tanto quanto na mente. Hábito 7. Faça da escrita uma prática de autoconhecimento. Existe algo quase mágico em escrever. Pensamentos que pareciam caóticos ganham forma no papel. Emoções confusas se organizam em palavras. E aquilo que parecia enorme dentro da mente, de repente se torna algo compreensível. Não é preciso ser escritor para usar a escrita como ferramenta. Basta ser honesto. Abra um caderno e registre o que você sente, o que teme, o que deseja, o que aprendeu. No começo, achei estranho. Escrevia frases soltas, às vezes sem sentido. Mas com o tempo, percebi que estava construindo um espelho da minha própria alma. Um lugar onde podia me enxergar, sem máscaras. Essa prática não é apenas sobre descarregar emoções. É sobre criar clareza, sobre perceber padrões que se repetem, sobre enxergar com mais objetividade a vida que estou levando e a vida que quero construir. A escrita diária
é como uma conversa silenciosa consigo mesmo. E muitas vezes é nessa conversa que surgem as respostas que você buscava fora. Quem escreve se encontra, e quem se encontra se transforma. Hábito 8. Elimine o excesso antes que ele te consuma. Vivemos cercados de coisas que não precisamos. Objetos acumulados, compromissos desnecessários, pessoas que drenam energia, pensamentos que se repetem sem sentido. E mesmo assim, nos agarramos a tudo isso como se fosse essencial. Mas o excesso tem um custo. Ele rouba a clareza. Cada objeto a mais, cada tarefa inútil, cada relação vazia, ocupa espaço que poderia ser dedicado ao que realmente importa. Quando comecei a simplificar, percebi que liberdade não está em ter mais, mas em precisar de menos. Doei roupas, desfiz laços que só traziam peso, cortei distrações que não me acrescentavam. E aos poucos descobri um poder silencioso. Quanto menos coisas me prendem, mais forte me torno. Eliminar o excesso não é apenas sobre organização externa. É sobre purificar o espaço interno. É sobre abrir espaço dentro da mente para que ideias e propósitos maiores possam florescer. A simplicidade é, na verdade, um ato de força, porque só quem é forte consegue soltar o que não precisa carregar. Hábito 9. Pratique o desconforto de forma intencional. O mundo moderno ensina a buscar conforto, a todo custo. Cadeiras macias, comida rápida, temperatura perfeita, distrações infinitas. Mas a verdade é que o excesso de conforto enfraquece a alma. O desconforto, quando escolhido de forma consciente, molda caráter. É no trino pesado, no banho frio, na leitura difícil, na conversa sincera que você não queria ter, que nasce a verdadeira força. No começo é duro. Tudo dentro de você grita para fugir, para voltar ao que é fácil. Mas se você persiste, descobre que é mais resiliente do que imaginava. Eu comecei pequeno. Alguns minutos de desconforto físico por dia. Depois, passei a enfrentar conversas difíceis que antes evitava. Hoje, entendo que o desconforto é um mestre. Ele ensina lições que o conforto jamais poderia oferecer. E quanto mais você se expõe a ele, mais preparado está para os choques inevitáveis da vida. Porque a vida, por si só, não é confortável. E quem treina no desconforto nunca é pego de surpresa. Hábito 10. Cerque-se de silêncio para ouvir o que realmente importa. Vivemos mergulhados em ruídos. Notificações, conversas rasas, opiniões que chegam de todos os lados. O silêncio parece ter se tornado um luxo raro, quase impossível de encontrar. Mas é justamente no silêncio que as verdades mais profundas se revelam. Sem silêncio, a mente não descansa. Sem silêncio, o coração não se escuta. Sem silêncio, a alma não fala. No início, o silêncio assusta. Ele nos força a encarar o que evitamos, os pensamentos que fingimos não ter, as dores que empurramos para o fundo, as verdades que não queremos admitir. Mas se você permanece ali, percebe que o silêncio não é vazio, o silêncio é pleno. É nele que encontramos direção, clareza e força. Reservar momentos de quietude todos os dias é talvez o hábito mais poderoso de todos. Porque, em meio ao caos, quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Esses 10 hábitos não são truques rápidos nem fórmulas mágicas. Eles são escolhas diárias, silenciosas e muitas vezes invisíveis aos olhos dos outros. Mas é justamente no invisível que a verdadeira transformação acontece. Quando você observa mais do que fala. Quando você honra seu corpo em vez de puni-lo. Quando você escreve para se enxergar melhor. Quando você abraça o desconforto em vez de fugir dele. E, acima de tudo, quando encontra paz no silêncio.
No fim, a pessoa que você se tornará não virá de grandes revoluções, mas de pequenas práticas sustentadas com disciplina. E um dia, ao olhar no espelho, você não reconhecerá mais quem era, porque terá se transformado de dentro para fora. E é exatamente isso que poucos compreendem. A mudança verdadeira não precisa ser exibida. Ela acontece em silêncio. E o silêncio, sempre, fala mais alto.